Iniciar o ano motivado, sabendo onde a gente está, pensando onde a gente quer chegar no fim do ano, criando objetivos e trabalhando para que eles sejam alcançados. E nesse mês de fevereiro, eu quero fazer mensagens no livro de João. Então, semana passada nós falamos sobre Jesus, o pão da vida, no capítulo 6 de João. E hoje nós falaremos sobre Jesus, a ressurreição e a vida, em João capítulo 11. João capítulo 11. João capítulo 11. A palavra de Deus diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Ele enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste?
Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os discípulos: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, um sacerdote, naquele ano advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes, os fariseus, tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. O livro de João, um dos 4 evangelhos que nós temos nas Escrituras, Mateus, Marcos, Lucas e João, foi escrito pelo apóstolo João. João, que era um dos amigos próximos de Jesus. Lembre-se que Jesus, dentre os 12 discípulos, tinha 3 discípulos que costumava estar com ele em momentos mais íntimos, em momentos em que ele queria ensinar algo mais profundo, e esses 3 discípulos eram Mateus, eram Pedro, João, qual que era o outro? Tiago, Pedro, João e Tiago, tá? Pedro, Tiago e João no barquinho, no Mar da Galileia. Tem que lembrar a música, gente, sempre um recurso que ajuda. Pedro, Tiago e João, os amigos próximos de Jesus. E João fazia parte desse círculo de amizade. E ele escreve esse evangelho. E é muito interessante, se você ler os evangelhos, você vai ver que cada um deles tem características dos próprios escritores. E João não é diferente. João escreve um evangelho onde ele começa já falando sobre Cristo ser o Filho de Deus, e ele coloca características bastante emotivas do seu evangelho. João era um homem sensível, se assim podemos dizer. Ele tinha um tato com Jesus, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. A gente vê ele fazendo isso na ceia, e por isso o evangelho dele é um evangelho, é uma escrita profunda, é uma escrita envolvente, onde ele demonstra as características de Jesus, tanto divinas. Ele quer mostrar para o povo, para os seus leitores, que
que Jesus ele era o próprio Deus, mas ao mesmo tempo ele coloca no seu texto características humanas de Jesus, coisas que a gente não vê em outros evangelhos, mas exclusivamente no livro de João, como essa passagem que nós acabamos de ler. Essa passagem ela é uma passagem muito icônica, porque ela revela um Jesus Deus que ressuscita Lázaro dos mortos, que faz o milagre, mas ao mesmo tempo ela nos revela um Jesus homem, um Jesus que chorou, um Jesus que amava as pessoas, que se importava com o que as pessoas estavam sentindo, que se importava com o estado emocional das pessoas. E é isso que essa passagem quer nos mostrar. Jesus, a ressurreição e a vida, a ressurreição de um Deus divino, de um Cristo Deus poderoso para ressurgir dos mortos, para fazer algo que nem o ser humano consegue fazer, mas ao mesmo tempo Jesus a vida, aquele que conhece as nossas mais intrínsecas necessidades. Então vamos ver como esse episódio começa. Veja que João começa nos relatando que Lázaro, ele estava enfermo. O Lázaro, ele era de uma cidade chamada Betânia, que ficava aproximadamente uns 3 quilômetros de Jerusalém. Tá? Então era uma cidade, se nós pensarmos em grandes centros urbanos, como nós temos aqui, era uma cidade do interior, mas uma cidade próxima. São José dos Campos, talvez. Podemos pensar assim, com essa proximidade. Não era uma cidade tão irrelevante, mas não era uma cidade grande, uma capital como Jerusalém, mas ficava próximo. E era nessa cidade, Betânia, onde nós tínhamos essa família, Marta, Maria e Lázaro. E olha que interessante, Lázaro, ele está enfermo, ele está com algum problema físico, e Jesus ele recebe essa notícia: olha, Lázaro está enfermo. Mas eles não falam Lázaro, eles dizem: Senhor, está enfermo aquele a quem amas, aquele a quem amas. E quando Jesus recebe essa notícia, ele diz: olha, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. E João trata de reafirmar isso no verso 5. Ora, amava Jesus a Marta, amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Vocês percebem? João aqui, ele está tratando de enfatizar, tratando de mostrar, olha, Jesus amava essas pessoas. Lázaro, Marta e Maria eram pessoas próximas de Jesus, eram do círculo próximo de Jesus, pessoas que Jesus se importava. Isso é interessante porque o amor é uma ciência não exata. O amor é uma ciência complexa em muitos momentos. Porque por que você ama uma pessoa? Nós amamos pessoas diferentes. Tanto falando num amor com o sexo oposto, né? Todos nós crescemos com paixonites, tal. Por que você gosta de uma menina? Por que você gosta de um menino? Por que você se apaixonou pela pessoa com que você está casado? Você pode dizer: não, era o Chevette que ele tinha na época, né? Poderia ser uma característica assim, né? Não, era o charme que ele tinha, ou era a boa conversa. Você pode descrever inúmeras coisas que te encantaram, que fizeram você se apegar àquela pessoa. Mas talvez essas mesmas características que você pode descrever: eu me apaixonei por ele, porque na época ele tinha cabelo. Talvez essas mesmas características que você descreve, outra pessoa vai olhar e dizer: mas para mim isso não é tão relevante em uma pessoa. O amor é algo complexo nesse sentido, porque nós nos apegamos a qualidades diferentes, nós olhamos para coisas diferentes. Mas o que João está mostrando, que mesmo com tudo isso, que ele está querendo mostrar que Jesus ele era um ser humano como nós, que Jesus ele amava pessoas, especialmente essa família, Marta, Maria e Lázaro. E agora Lázaro estava doente.
E quando eles avisam Jesus, eles avisam porque eles estavam esperando que Jesus tivesse uma reação que todos nós esperássemos. Se chegasse para você e dizer, olha, teu filho passou mal na escola, foi para UTI, ambulância, estado grave, o que você faria? Larga tudo que está fazendo, pega o carro e vai vê-lo, certo? Nós teríamos essa reação de imediatismo, de ir tentar fazer algo. E quando eles comunicam para Jesus, olha, Lázaro está doente, grave, eles esperavam que Jesus dissesse, vamos lá ver Lázaro. Mas a resposta de Jesus é o contrário. O verso 6 nos diz que quando ele soube que Lázaro estava doente, ele se demorou ainda 2 dias. 2 dias no lugar que estava. E aí depois de 2 dias, ele fala para os seus discípulos, olha, vamos para a Judeia. Vamos para a Judeia. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu com os discípulos, mas talvez depois de 2 dias os discípulos já tinham até esquecido que Lázaro estava doente. Porque quando Jesus fala, olha, vamos voltar para a Judeia, os discípulos tentam barrar Jesus. Eles dizem, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e você quer voltar para lá? Os discípulos talvez já tinham até esquecido que Lázaro estava doente, depois de 2 dias. E eles tentam barrar Jesus. E aí Jesus faz essa afirmação muito interessante. Olha só o que ele fala no verso 9 e 10. Não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que isso aqui tem a ver com a pergunta que os discípulos fizeram? Parece não ter nada a ver com o que Jesus está falando aqui. Os discípulos falam, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar, você quer voltar para a Judeia? E Jesus solta essa parábola aqui. Não são 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E se alguém andar, não tropeça. O que isso tem a ver com o que os discípulos estavam tentando fazer, que é barrar Jesus? Bom, um dia judeu tinha exatamente 12 horas. O nosso dia também tem aproximadamente 12 horas. Mas o dia dos judeus tinha exatamente 12 horas, independente da estação do ano. Ele podia variar, o horário como o nosso varia, né? Começar mais cedo, mais tarde, mas ele sempre tinha 12 horas. E o que Jesus estava mostrando aqui é que o que precisava ser feito, iria ser feito. Independentemente se fosse dia, se fosse noite, como um dia sempre tem 12 horas, os planos de Deus sempre serão cumpridos. Então Jesus está usando essa parábola aqui para mostrar isso. O dia sempre tem 12 horas, assim como os planos de Deus sempre serão cumpridos, independentemente se eles estão querendo me matar lá. Porque é essa pergunta que eles falam, os judeus estão querendo te matar, e tu quer voltando para lá, e Jesus diz, olha, assim como um dia tem 12 horas, e vai sempre ter 12 horas na cultura de vocês, os planos de Deus sempre vão ser cumpridos, independentemente se vão querer me matar, se não vão. Então a gente vê aqui Jesus, um Jesus corajoso, um Jesus audacioso, um Jesus que humanamente falando, está decidido a confrontar os líderes religiosos de Israel. Então, vamos prestando atenção nesses detalhes, que esse capítulo, ele é um capítulo que mostra muito sobre a humanidade de Jesus e mostra características diferentes de Jesus. Aqui a gente começou vendo um Jesus que amava as pessoas, que se importava, e agora a gente vê um Jesus corajoso, audacioso. Mas isso tudo vai mudar para frente. Veja que quando ele fala essa parábola, ele acrescenta depois, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E aqui novamente ele solta uma que os discípulos não entendem. Os discípulos dizem, mas Senhor, se ele dorme, estará salvo. Está salvo. Mas Jesus não estava se referindo a um sono. É o que o verso 13 nos informa. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesses, para que possais crer. Em vários outros momentos nós vemos a Bíblia atrelando a morte ao sono. Por quê? Porque quando você dorme é uma espécie de
mini morte, certo? A menos que você faça parte do time dos sonâmbulos, que levanta e caminha, ou que fala de noite, né? E tal, tem alguns sonhos. Eu, quando estou muito cansado, falo e tal, tem umas variações, mas não é sempre. Mas todo mundo já teve uma dessa, ou talvez já caiu da cama, né? Mijou na cama quando era pequeno, talvez mija lá de vez em quando ainda, espero que não. Mas todos nós já tivemos coisas que acontecem durante a noite, durante o nosso sono. E o sono, ele é uma espécie de mini-morte, no sentido de que nós apagamos, nós entramos no estado de o nosso subconsciente começa a trabalhar. E quando o teu subconsciente começa a trabalhar, você começa a ter sonhos. Eclesiastes vai dizer isso: das muitas ocupações do dia vem os sonhos. Se você lembrar dos teus sonhos, às vezes você nem lembra, né? Mas às vezes você acorda e fala, eu tive um sonho. Se você fazer um exercício mental do que você sonhou de noite, você vai ver que aconteceu alguma coisa durante o teu dia que fez você sonhar aquilo. Na maioria das vezes, né? Às vezes acontece uns pesadelos, uns negócios nada a ver, mas a maioria das vezes é o teu subconsciente trabalhando, produzindo. Você pensou naquilo, o teu subconsciente trabalha e você tem um sonho atrelado àquilo, né? Estava preocupado que o feijão ia queimar de meio-dia e de noite ele queima no teu sonho, né? Esse é o poder da nossa mente, o poder do nosso subconsciente quando nós estamos dormindo. E a Bíblia ela se refere à morte como um sono. Por quê? Porque quando você dorme, você acorda. Você dorme em certo horário, alguns mais cedo, outros mais tarde. Mas você dorme e você acorda no outro dia, uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós acordamos. E por isso a Bíblia ela usa essa linguagem para a morte. Porque todos nós morreremos um dia, mas a morte não é o fim. A morte é um sono, a morte é um sono mais prolongado. Porque aqueles que estão em Cristo creem que Ele é a ressurreição. Que porque Ele ressurgiu, nós também ressurgiremos no último dia. E por isso a morte não é, para o cristão, algo a nós nos desesperarmos. É um sono mais longo. Porque nós ressurgiremos com Cristo no último dia. É isso que Cristo vai passar a demonstrar, a exemplificar aqui nesse episódio. Então Jesus afirma isso. E tinha um discípulo no time dos 12, chamado Tomé, que tinha uma personalidade muito interessante. Os discípulos de Cristo, eles tinham diferentes personalidades. Você pode ver, Pedro era um cara mais audacioso, corajoso, falava sem pensar muito, acertava, errava às vezes. Nós vemos João sendo uma pessoa mais carismática, mais afável, mais sensível. E nós vemos Tomé sendo o medroso, pessimista da turma. Tem que ter, né? Também, porque se tiver só otimista, só todo mundo vai para frente, tem que ter o pessimismo para dar uma segurada. E olha o que Tomé falou: vamos também nós para morrermos com ele. Porque Jesus vai morrer, vamos morrer com ele também. Então, os judeus estão esperando ele lá. Então, Jesus tinha acabado de falar, de fazer essa ilustração, dizendo o que vai acontecer para acontecer e tal. E Tomé dizendo, não, vamos lá morrer com Jesus. Tomé era esse homem mais medroso e tudo mais. Quando Jesus recita, ele fica meio assim, não sei se é mesmo, eu preciso tocar, eu preciso ver. Ele era essa pessoa mais confiada, mais pessimista, mas Deus certamente usou também para a sua glória. E após essa afirmação de Tomé, nós vemos que nós temos uma mudança de cena. Veja comigo no verso 17. Agora eles já não estão mais na localidade, agora eles já estavam em Betânia. E chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Então, nós podemos deduzir que essa viagem de onde Jesus estava até Betânia demorou 2 dias. Porque no começo do texto nós vemos que quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele demorou 2 dias. E agora nós acabamos de ler que já havia se passado 4 dias. Então, os 2 dias que Jesus demorou, mais 2 dias de caminhada, longas viagem, já havia passado 4 dias. E Betânia ficava a 15 estádios, que são aproximadamente 3 quilômetros.
E muitos judeus tinham vindo participar desse velório com Marta e Maria e ainda estavam lá. Então essa é uma característica do povo oriental, coisa que os ocidentais não têm muito. Eles são pessoas que gostam de passar tempo juntas, de casamentos são longos, 7 dias de casamento. Aqui é a mesma coisa, velório, 4 dias, que ocidental que fica 4 dias no velório. Vai lá, dá um oi, tchau e vida que segue, né? Aqui os orientais, eles culturalmente são pessoas que gastam mais tempo em relacionamentos e ficam mais juntos. Isso não é bom nem ruim, isso é diferentes características, diferentes culturas. Os ocidentais não costumam ter esse costume. E por isso a casa de Marta e Maria ainda estava cheia. Ainda estava cheia. E Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Vocês lembram de quem era Marta e Maria? Vocês lembram desse episódio? Quando Jesus vai até a casa de Marta e Maria, Marta está toda tarefada, está na correria, está preparando e Maria está lá. Então, isso é outra coisa muito interessante que esse texto está nos mostrando. Essas mulheres eram diferentes. Elas tinham características diferentes. Isso é uma coisa que nós vamos começar a falar no domingo de manhã aqui na IBD, sobre as características, sobre as personalidades, então participe. O que nós podemos ver é que essas duas mulheres, elas tinham características. Marta era uma mulher do trabalho, agitada, fazia as coisas acontecer, ia lá e tal. Aqui quando ela soube que Jesus estava, ela já foi. E Maria já era mais princesinha, né? Mais delicada, ficou em casa, esperando e tudo mais. Olha só, Marta, quando soube, no verso 20, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Maria nem levantou, ficou sentada, tranquila. E quando Marta, ela já chega falando com Jesus de uma forma bastante ávida, porque ela sabia que Jesus tinha poder de mudar aquela situação. Ela sabia que se Jesus estivesse ali, se Jesus não tivesse se atrasado, ele poderia ter curado Lázaro, porque ela viu isso. Ela viu Jesus fazer isso inúmeras vezes durante seu ministério. E agora quando ela chega para Jesus, ela diz: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Você poderia ter feito algo. Mas ao mesmo tempo que ela faz a afirmação, ela diz: mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja que ela está esperançosa. Mas se você pedir para ressuscitar, Deus pode ressuscitar. E essa é uma característica boa, essa é uma característica positiva de Marta. Mesmo que ela dá uma reclamada: Senhor, tu atrasou. Mas ela sabe que Jesus ainda pode mudar a situação, que Ele é o Filho de Deus, ela crê. Diferente de muitos judeus, ela crê que Jesus é o Filho de Deus, ela crê que Jesus é o Todo-Poderoso que pode mudar a situação. E Jesus declarou a ela: teu irmão há de ressurgir. Mas Marta achou que Jesus não estava falando sobre aquele momento. Olha só, ela disse: eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus aqui, ele faz uma afirmação belíssima com o momento que ele está vivendo ali. Ele olha para Marta e ele diz: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele está falando sobre o último dia. Ele está falando sobre a ressurreição dos mortos. Mas olha o que ele continua dizendo: e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá. Aqui Jesus já não está mais falando sobre a ressurreição. Aqui Jesus está falando sobre o novo nascimento. Quem está vivo, nós, se nós crermos em Jesus em vida, nós professarmos Jesus com a nossa própria boca, não morrerá eternamente. Terá vida eterna. Mesmo depois da morte física, terá uma esperança eterna. Ele diz: crês nisto? Crês nisto? E ela disse: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus,
que devia vir ao mundo. Eu não sei se Marta realmente entendeu tudo que Jesus estava querendo dizer, mas ela professou Cristo. Mas ela sabia que Jesus era Filho de Deus e ela expressa isso com a sua boca. E é isso que se espera que eu e você façamos. Que você professamos com a nossa boca a nossa crença em Cristo. Que nós venhamos professar Cristo como aquele que tem a vida eterna, a ressurreição e a vida. E após encerrar esse diálogo entre Jesus e Marta, ela foi falar com Maria. Onde estava Maria? Sentada, em casa, sentada, bem tranquila. Ela vai, chamou Maria e sua irmã e lhe disse em particular. Provavelmente Maria estava rodeada de pessoas. Então Marta retira ela em particular e fala com ela: olha, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia. Jesus estava parado no mesmo lugar que Marta tinha conversado com ele. E agora as pessoas que estavam com Maria em casa consolavam. E quando elas veem Maria se levantar e sair depressa e sair, seguiram-na supondo que ia ao túmulo para chorar. Então veja, tinha se passado 4 dias da morte de Lázaro. E a casa de Maria ainda estava cheia. E essas pessoas não só estavam lá com Maria, que quando elas veem Maria se levantando e saindo, correndo depressa, porque eles não ouviram a conversa que Marta tinha tido com ela, elas acham que ela está indo ao túmulo chorar, elas vão atrás. Vocês percebem como essas pessoas, elas estavam juntos no momento de dificuldade, a ponto de elas se levantarem naquele momento e estarem dispostas a acompanhar Maria até o túmulo. Mas quando Maria chega, ela vai até onde está Jesus e se lança aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Ela faz a mesma afirmação de Marta. E agora Jesus já comovido com a conversa que ele tivera com Marta, agora ele vê Maria também, a segunda pessoa que ele amava, chegar e fazer a mesma afirmação, fazer a mesma fala. Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, Jesus começa a olhar e ver aquele cenário. Se você já participou de um funeral, você sabe como não é nada alegre, geralmente não costuma ser nada alegre, e ele começa a presenciar aquele cenário, e essas pessoas correndo, essas pessoas vindo, acompanhando Marta, e chorando também, e tentando ajudar Marta. Jesus se ajudou-se no espírito e comoveu-se. Aqui Jesus sentiu o baque. Jesus aqui demonstra como ele era um homem, como ele era totalmente homem, como eu e você. Quando ele vê esse movimento, quando ele vê as pessoas chorando, ele vê Maria se aproximando, Maria se joga aos pés dele: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando todas essas coisas começam a acontecer, Jesus sente na sua própria pele. Ele só sente. Ele perguntou: onde sepultaste? Aqui Jesus já está quase escorrendo a lágrima do olho. E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus, nesse momento, ele chora. Jesus, nesse momento, ele tem uma das sensações mais estranhas que nós temos na vida. Nós somos as únicas criaturas que choramos, que escorre lágrima dos olhos, assim, por coisas, né, que acontecem na nossa vida. Quando um passarinho morre, o outro não chora. Quando um cachorro, 2 cachorros que você tem em casa, um morre, o outro cachorro não chora, mas você chora. Nós temos essa sensação, e como você explica isso? É uma série de coisas que acontecem no momento que fazem nós chorar. E é curioso porque nós não só choramos de tristeza, nós também choramos de alegria. Nós ficamos alegres e nós choramos. E isso é difícil e complexo porque nós não choramos pelas mesmas coisas. Pessoas que choram mais, tem pessoas que choram menos. Mas o que Jesus está demonstrando aqui é que ele era um como nós.
ele era como eu e você. Jesus aqui, ele sente a dor de Maria, e ele mesmo gostava de Lázaro, ele mesmo era amigo de Lázaro, e nesse momento ele chora. E os judeus ao redor veem isso e dizem quanto amava, quanto amava. Mas alguns objetaram. Olha, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? E agora Jesus agita-se novamente, diante dessa onda de avaliações que ele está tendo. Algumas pessoas olhando e dizendo, realmente amava Lázaro. Outras pessoas olhando e criticando. Por que não curou então? Por que não fez alguma coisa? Se amava tanto, por que não curou? Jesus, diante dessa onda de críticas, diante dessa onda de diferentes olhares que ele estava tendo, ele se agita novamente e caminha para o túmulo. E era uma gruta cuja entrada eles tinham posto uma pedra. Isso era como os judeus costumavam enterrar as pessoas. Jesus mesmo é enterrado dessa forma, numa gruta, coloca uma pedra na frente. E Jesus agora ele dá uma ordem, tirai a pedra. E aí Marta sempre agitada, sempre trabalhando, sempre a primeira a falar, sempre a primeira a fazer. Marta diz, Senhor, já cheira mal. 4 dias. Já é de 4 dias. E aí Jesus fala para ela, não acabei de falar contigo, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Então eles, em obediência a Cristo, eles retiram a pedra. E aqui Jesus, veja que antes de realizar o milagre, ele agradece Jesus. Ele diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Olha só a atitude de Jesus nesse momento, onde ele está prestes a realizar o que muitos chamam o maior milagre do ministério de Jesus. Porque aqui Jesus está realizando algo que nenhum de nós consegue fazer, e algo que estava prevendo que iria acontecer com ele, antes mesmo que esse milagre se concretizasse. Jesus agradece. Jesus agradece seu próprio Pai, antes mesmo de acontecer. Isso para nós nos ensina uma lição preciosíssima. Você precisa crer, você precisa ver para agradecer. Você precisa ver as coisas acontecer na tua vida para agradecer. Você precisa ver um problema ser resolvido para agradecer. Você precisa ver um milagre primeiro para depois agradecer. Jesus, ele está agradecendo pelo milagre antes mesmo do milagre acontecer. Jesus, ele está demonstrando uma atitude de louvor, de gratidão, de adoração, de submissão à vontade do seu Pai, antes mesmo de os olhos físicos poderem contemplar isso. É isso que eu e você fazemos. Quando tua semana começa, e já acontece um perrengue no teu trabalho, na família, você quer que as coisas se resolvam, você espera que o milagre aconteça, mas você agradece antes que isso seja resolvido. É isso que Jesus está fazendo. Essa é a lição que Jesus está nos deixando. E após agradecer, ele ordena, Lázaro, vem para fora. E naquele momento, Lázaro começa a caminhar, ainda todo envolto no lenço, ainda todo envolto com ataduras, ligaduras nas mãos, com todo o processo que os judeus faziam para que o corpo não se deteriorasse por muito tempo. E esse milagre de Jesus, muitos viram e creram. Muitos viram e creram, porém, outros foram ter com os fariseus e contaram o que realizaram. Então veja o que está acontecendo nessa cena. Está acontecendo uma divisão de opiniões. Tem pessoas que estão olhando para esse milagre que Jesus está realizando, e elas estão crendo.
E elas estão vendo Jesus realmente é o Filho de Deus. E tem pessoas que estão olhando para essa situação e elas estão começando a ficar amedrontadas. E é isso que esses fariseus eles fazem. Eles vão até os principais sacerdotes, até os principais, e agora eles convocam o Sinédrio, eles eram os principais líderes religiosos da época. É como se acontecesse um milagre aqui entre nós e alguém fosse até as autoridades políticas, eles disseram: o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando esse homem ganhar popularidade. Nós estamos deixando esse homem aparecer, ele está fazendo milagres, as pessoas estão seguindo ele, as pessoas estão crendo nele. E olha qual que era o medo deles. Eles estavam com medo que se o povo fizesse de Jesus o rei de Israel, naquele momento Israel estava sob a jurisdição de Roma. Quem dominava, quem tinha poderes políticos, econômicos sobre Israel era Roma. Eles estavam com medo, os líderes religiosos, os fariseus, que se Jesus se tornasse o rei, Roma viria, chancelaria Jesus como rei, e aí o que ia acontecer? Eles iam perder o cargo deles, eles iam perder os cabide político, eles iam perder a autonomia, poder político, eles iam perder a popularidade, ia dar ruim para eles. Eles estavam com medo. E olha só o que Caifás, que era o sumo sacerdote da época, aquele que gerenciava tudo, olha a afirmação que ele faz. Caifás, o verso 49 diz: um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Olha só o que Caifás está deduzindo aqui. A lógica de Caifás é a seguinte: vocês estão tentando impedir que Jesus faça esses milagres, mas parem de fazer isso. Por quê? Se Roma vir e matar Jesus, eles não vão matar a gente. Essa é a lógica que Caifás tem na cabeça quando ele faz essa afirmação. Deixa Jesus começar a aparecer e fazer, porque se o povo tentar levantar ele como rei, Roma vai entender isso como uma rebelião. E se Roma entender isso como uma rebelião, eles vão vir e matar Jesus. E se eles matarem Jesus, para a gente é vantagem. Vão deixar a gente continuar fazendo as nossas rachadinhas. Vão deixar a gente ficar no poder. Essa era a lógica de Caifás. Mas olha o que João entende, que Deus que está colocando essas palavras na boca de Caifás. Verso 51, ele diz: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João está dizendo, Caifás aqui está profetizando a morte de Jesus, mesmo sem ele saber. Mas Jesus, ele não morreria como mártir político, como Che Guevara, que estava tentando promover uma rebelião. Não, ele morreria como salvador dos homens. É isso que João está dizendo. O propósito da morte de Jesus era mais profundo do que simplesmente promover uma rebelião política ou algo que Caifás tinha interpretado que estava para acontecer. Jesus estava morrendo para promover a salvação da humanidade inteira. Da humanidade inteira. E agora, após isso, Jesus começa a ser perseguido para ser morto por esses homens. Jesus já não andava mais publicamente, agora Jesus precisou começar a se esconder, ele se retirava-se para as regiões vizinhas do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então veja, o mesmo Cristo que ressuscitou, havia acabado de ressuscitar Lázaro dos mortos, agora estava precisando se esconder, estava precisando viver escondido, né? Foragido. Jesus, o próprio Deus agora ele precisa sentir na sua própria pele a dor da rejeição, a dor de ser perseguido pelo seu próprio povo, de ter que se esconder. Então veja, o que você passa na tua vida, as dificuldades que você passa,
Jesus já passou por todas elas. Jesus já chorou, Jesus foi rejeitado, Jesus ao mesmo tempo foi aplaudido, mas também foi rejeitado. Jesus teve que se esconder, Jesus recebeu críticas boas e críticas ruins. Nada do que você está vivendo, do que você vive no teu dia a dia, é diferente, ou é longe da realidade do que Jesus passou. Jesus passou por todas essas coisas. E esse era um momento do ano onde estava próximo a Páscoa. E muitas daquelas pessoas subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. E lá elas estavam procurando no templo. O que vos parece? Será que Jesus não vai vir? Eles estavam esperando a presença de Jesus. Mas os principais sacerdotes, os que tinham dado ordem, eles deram ordem, se alguém soubesse, para avisá-los, para prendê-los. Então, essa cena, esse episódio termina nos mostrando um Jesus perseguido. Um Jesus que agora está começando a viver momentos dramáticos no seu ministério, onde ele está precisando se esconder, onde ele não está mais podendo aparecer em todo lugar público, falar com todas as pessoas, porque as pessoas estavam querendo matá-lo, os líderes religiosos. Então, o que essa passagem, quais são as principais lições que essa passagem quer nos mostrar? Ela quer nos mostrar que Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que ressurge dos mortos, que tem poder para ressuscitar cada um de nós no último dia, mas ao mesmo tempo Ele é a vida, aquele que dá vida a nós, ainda aqui, mas também que nos dá a vida diante das circunstâncias que nós vivemos. A palavra vida é muito mais ampla do que simplesmente nascer ou morrer. Vida é tudo que você vive daqui para fora. É as relações que você tem, é os medos que você tem, é as dificuldades que você tem, é os desafios que você tem, é os choros que você tem, é as alegrias que você tem. E Jesus, Ele é a própria vida. E Jesus, para Ele ser a vida, Ele teve que viver. E Ele viveu. E Ele foi um homem experimentado. E Ele foi um homem que passou por circunstâncias que eu e você passamos. Por isso Ele nos entende. Por isso Ele nos compreende. Por isso Ele sabe o que é passar por sono. Ele sabe o que é ficar cansado. Ele sabe o que é chorar. Ele sabe o que é sentir a dor da perca, de ter que perder alguém e seguir em frente. Jesus sabe o que é isso, porque Ele também passou por isso. Ele também passou por isso. Ele sabe o que é você viver o drama de ter que se mudar, de ter que deixar as pessoas numa cidade e ir para outra, porque Ele estava toda hora fazendo isso, trocando de lugar. E Jesus quer nos mostrar através do seu caráter, através da sua pessoa, através da sua vida, que Ele é a própria vida, que Ele está conosco nesses momentos que nos assombram, nesses momentos que nos causam medo, porque Ele é a própria vida, assim como Ele é o Todo-Poderoso. Então, olhe para Jesus dessa forma. Cristãos tendem a olhar para Jesus apenas como Todo-Poderoso, Salvador da humanidade, aquele que salva todo mundo, e isso é verdade, mas muito mais do que isso, Jesus também, Ele é um homem, também foi um homem como nós, que passou pelas dificuldades que nós passamos, que viveu uma vida comum como nós vivemos, que sentou para comer com pecadores, que partilhou do pão com outras pessoas. Jesus também é esse homem que sabe o que é ter uma vida, que sabe o que é ter que acordar cedo, dormir tarde, ou passar a noite sim, claro, como Ele mesmo passou, noites inteiras orando. Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é lidar com criança, que as crianças estavam ao redor dele a todo momento. Jesus sabe dessas coisas porque Ele mesmo próprio viveu. Jesus, Ele é a ressurreição e a vida. E que nós possamos ter claro isso em mente ao longo dessa semana que se inicia. Que nós possamos ter Cristo como a ressurreição e a vida, que nos promove esperança, que nos faz agradecer antes mesmo de um milagre acontecer, que faz nós olhar para esses momentos
que aos nossos olhos pode parecer que não tem resolução, e mesmo agradecer antes mesmo disso acontecer, mas que também que está conosco no nosso dia a dia. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra nossos entendimentos, para que nós consigamos ver Cristo dessa forma, para que nós consigamos experimentar Cristo dessa forma ao longo dessa semana. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa passagem tão bela que nos revela Cristo, que nos revela a natureza divina, que nos revela a natureza humana de teu Filho, que veio a essa terra, que viveu como qualquer um de nós, que teve as mesmas necessidades que nós temos, que enfrentou os mesmos desafios que nós enfrentamos, mas que ao mesmo tempo realizou coisas majestosas, coisas que saltam aos nossos olhos, como ressuscitar o seu amigo Lázaro. E nós pedimos que o Senhor forme esse caráter em nós, que nós consigamos experimentar o Senhor ao longo dessa semana, diante das circunstâncias do nosso dia a dia, que nós consigamos experimentar as situações que se passam de choro, de alegria, de medos, de anseios, que nós consigamos olhar para Cristo e tê-lo próximo de nós nesses momentos, e que nós consigamos chorar como Jesus chorou, mas ao mesmo tempo agradecer pelo milagre antes mesmo de ele acontecer, como Jesus agradeceu. Que nós consigamos estar abertos a experimentar as dificuldades, as situações, as alegrias e tudo que essa vida tem a nos oferecer, com o nosso coração centrado em Ti, para que dessa forma o Senhor seja glorificado em nossas vidas. E é em nome dele que nós oramos. Amém.